presidente, nobres deputados, todos que nos acompanham aqui nesta Assembleia, que nos acompanham pela TV Alesp, funcionários dessa casa, meus cumprimentos a todos. E neste momento é um momento muito especial para mim, porque vai ser votado um projeto de lei, aliás, meu primeiro projeto de lei, que eu coloquei nessa casa em 8 de maio, ou seja, logo no começo do nosso mandato. O ano passado, eu fiz esse projeto de lei e agora, transcorridos os prazos regimentais, passado pelas comissões, esse projeto vai à votação neste momento, no qual eu espero a votação favorável de todos os parlamentares. E o que é este projeto de lei? Aliás, como primeiro projeto de lei, eu fico até contente por ser linkado à questão da educação, deputado Marcolino. É o primeiro projeto de lei e mexe com a questão da educação. Até porque nós, sobretudo nós, deputados da oposição, fazemos muitas críticas a muitas coisas que acontecem no Estado de São Paulo, mas nós sabemos que se você quer melhorar a longo prazo, se você quer melhorar com sustentabilidade, você tem que começar a melhorar na educação. É por aí que você consegue fazer uma sociedade melhor, formar melhores pessoas, formar melhores estudantes, melhores pesquisadores e assim vai. E no âmbito do governo do Estado de São Paulo, foi criada uma lei, a Lei Complementar número 1078, de dezembro de 2008, e essa lei, criada em dezembro de 2008, aprovada por essa casa, passou a dar, então, aos professores uma bonificação por resultados. Ou seja, a pessoa conseguia obter uma vantagem financeira, bonificação por resultado, e essa vantagem é proporcional aos resultados que ela produz. E o que era medido para efeito de resultado? Medido o seguinte, que a pessoa, se ela trabalhasse um exercício, ou seja, de janeiro a dezembro, e neste período ela não tivesse ausências, ela teria a vantagem, a bonificação por resultados. Então, uma das coisas que pesa para a composição do valor da bonificação por resultados é a não ausência. Está correto, né? Quer dizer, a pessoa que não faltou, que não se ausentou, a pessoa que é assídua, ela então no final de um ano, isso influencia positivamente nos seus resultados financeiros, para conseguir o seu bônus. Ótimo. E evidentemente que a lei, quando foi feita em 2008, colocou que algumas faltas, essas não são contadas. Por exemplo, se a pessoa se ausentou por virtude de férias, isso não é contado? Óbvio, porque férias é um direito, a pessoa tem que tirar férias mesmo. Se a pessoa se ausentou por motivo de licença gestante, ou licença paternidade, ou licença por adoção, é evidente que também são licenças, são ausências das quais não podem impactar para que ela não receba o seu bônus por resultado. Então, são licenças, são ausências, que são direitos dos trabalhadores e que praticamente nem depende tanto dela, porque, evidentemente, seja pelo fato de ser gestante, ou pela paternidade, ou por adoção, são ausências que não impactam a composição do valor do bônus por resultado. Bem, mas quando eu comecei o mandato, em 15 de março de 2011, passado um tempo, eu recebi um e-mail de um professor fazendo uma consideração interessante. Ele falou, olha, este bônus, essa bonificação por resultados, que exclui as ausências de férias, licença gestante, licença paternidade, licença adoção, que é ótimo, mas não exclui a licença nojo. O que é licença nojo? Licença nojo é quando você precisa faltar, porque, infelizmente, foi a óbito seu pai, sua mãe, seu filho, neto, sogro, um irmão, quer dizer, um parente de primeiro grau, do qual você só tem que lamentar, porque não há o que fazer, né? Então, quando você tem um óbito em família, evidentemente que então você tinha que se ausentar.
Só que como a licença nojo não está incluída no projeto, quando a pessoa faltava, descontava. Porque esse tipo de ausência, chamada licença nojo, que é quando a pessoa se ausenta por motivo de óbito em família, esta licença, esta ausência não estava computada na lei. Então, quando um professor, infelizmente, perdia um ente querido da sua família, e por causa disso ele se ausentava, isso impactava negativamente no seu bônus. Ele recebia menos bonificação porque se ausentou. Então, eu acredito que isso aí é um projeto de lei para restaurar uma questão que é óbvia, que é lógica, né? Quer dizer, da mesma maneira que as férias a pessoa falta porque é um direito previsto em lei, a licença gestante, licença paternidade, licença por adoção, você se ausenta também por questões que não estão dentro do seu controle, não estão exatamente porque você se ausentou porque quis, a mesma coisa a licença nojo, né? Quando você tem um óbito em família, você não vai se ausentar porque você quis, você vai se ausentar porque é um evento que não tem como, você não tem domínio sobre ele. Então, aí eu fiz esse projeto de lei, incluindo a licença nojo, como uma das possibilidades de você se ausentar, sem que com isso faça impacto na sua bonificação de resultados. Portanto, votando favorável a este projeto, eu acredito que essa bonificação, ela acabe ficando de maneira muito mais justa, porque ninguém será punido, ninguém mais será punido na educação por ter faltado, por ter ocorrido um óbito em família. Ou seja, então, a aprovação deste projeto, da qual eu quero pedir o voto favorável de todos os deputados, mas se assim for aprovado, já antecipo meus agradecimentos, porque com isso a gente acaba fazendo mais justiça aos nossos funcionários da educação. E o projeto de lei tramitou nessa casa, ele recebeu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive tem um parecer muito interessante aqui do relator, deputado Isaac Reis, da Comissão de Administração Pública, que no parecer diz o seguinte: considerando que a luta pelo direito dos trabalhadores é uma necessidade, principalmente para aqueles que servem de exemplo por sua dedicação e profissionalismo, tornando-se uma referência para as empresas que deles dispõem. Devemos compreender que a licença nojo é um dever e uma obrigação a ser reconhecida como um valor a ser retribuído pela empresa e considerada como outras licenças já contempladas em lei. Neste sentido, venho manifestar meu apoio e meu parecer favorável ao pleito do deputado Marco Aurélio. E eu tenho um outro parecer assinado pelo deputado André do Prado, que também fala aqui, dá um parecer favorável. Consideramos que a proposição é de extrema relevância, pois visa incluir, entre as ausências que não venham a prejudicar a percepção da referida bonificação, a licença nojo, visto que a ocorrência de um óbito em família, seja do cônjuge, pais, avós, filhos, netos, sogros, irmãos, se configura como ausência plenamente justificável. Então, eu fico muito feliz deste projeto ter vindo hoje para apreciação nesta casa e já antecipo meus agradecimentos aos nobres parlamentares, ao presidente dessa casa, porque em sendo aprovado e o governador sancionando este projeto de lei, nós vamos retificar, ou seja, nós vamos corrigir uma distorção que nós tínhamos, fazendo muito mais justiça aos nossos professores, às pessoas da nossa rede de educação. Ou seja, essa bonificação por resultados, a partir da aprovação desta lei, vai permitir que estas ausências, que infelizmente ocorrem por óbito em família, não mais sejam descontados da bonificação por resultados. Muito obrigado e um grande aplauso a todos da rede de educação e um agradecimento a você que me mandou o e-mail, me alertando dessa questão da qual eu fui estudar e eu pude verificar que era um pleito totalmente viável, um pleito justo, e eu acho muito interessante a gente poder divulgar que um projeto de lei nasce da iniciativa popular, nasce de alguém que, atento àquilo que pode ser modificado, manda mensagem para o deputado e a gente transforma aquilo em projeto de lei. Até porque nós somos representantes da população, mas nós não somos donos da verdade. E a partir do momento que a gente recebe as informações, as contribuições, manifestações, a gente verifica se aquilo que a gente recebeu pode ser transformado num projeto de lei, num requerimento, numa indicação ou num outro tipo de propositura. E, neste caso,
pôde ser transformado num projeto de lei. Valeu. Eu acho que isso é muito importante. É as pessoas acompanharem o mandato do deputado, mandar e-mails, acompanhar pelos sites, Facebook, entrar em contato, porque quanto mais contato o parlamento tiver com a população e mais contato a população tiver com o parlamento, mais respaldo nós temos aqui. E melhor estamos cumprindo a nossa função. Isso é um ganho da população. Isso é nota 10 para a população quando acompanha o parlamento. Acompanhar o parlamento é influenciar nos seus resultados, influenciar para que nós tenhamos leis melhores e leis mais avançadas e leis muito mais corretas quando a população sabe acompanhar. Parabéns a vocês que nos acompanham, muito obrigado e já antecipo também meu agradecimento aos votos dos nobres deputados. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram, aprovado.